Hello World, meus queridos amigos, Pedro aqui mais uma vez, trazendo agora a última videoaula de Allegro. Dessa vez não é mais ensinando a instalar algum programa, já não é mais fazendo uma introdução, agora a gente vai direto para a parte prática, para a parte realmente da programação em Allegro. Esse vídeo daqui, ele provavelmente vai ser o mais difícil da série, é capaz de talvez ser uma boa ideia ver ele até mais de uma vez, porque é aqui que a gente realmente vai pegar alguns conceitos mais técnicos, vai pegar algo mais prático, porque agora sim a gente vai mexer com programação de forma direta. No caso aqui eu tenho um mini projetinho em Allegro só para mostrar algumas coisas para vocês, algumas funcionalidades, que no caso, quando eu executo aqui, vai gerar essa tela com essa bolinha, e se eu clicar na setinha para a esquerda, ele vai para a esquerda, da direita ele vai para a direita, e ao mesmo tempo, sempre que eu clico em algum ponto da tela, ele me revela aqui em cima qual foi o último ponto que eu cliquei. Tá vendo? Ó, eu vou clicar agora, vou clicar mais uma vez, e toda vez que eu clico, como vocês podem ver, ele vai alterar o valor que está lá em cima na tela. É basicamente esse mini projeto aqui que eu vou ensinar vocês a construir, somente para vocês já terem uma noção de como que funciona aí, de fato, o Allegro. Essa parte aqui dos define da biblioteca eu vou explicar mais para frente. Vamos começar isso daqui do int main, ok? Aqui é uma parte que eu vou declarar algumas das variáveis. E a primeira de todas já é uma variável que pertence à biblioteca Allegro, que é do tipo Allegro Event, a variável Event. O que é isso daqui? O que isso daqui significa? Bom, basicamente o Allegro ele funciona à base de eventos. O que isso daqui quer dizer? Basicamente, em algum momento do código a gente vai ter uma fila de eventos e essa fila, dentro dela, ela vai ter uma série desses eventos que são coisas como pressionar uma tecla do teclado, apertar algum botão do mouse, mover o mouse, ter passado um certo tempo, né? Clicar no botãozinho de X do display. Ou seja, existem vários eventos que podem ou não acontecer a cada frame do nosso código, e para isso a gente coloca eles dentro de uma fila. E sempre que eles forem acionados, a gente vai pegar este evento da nossa fila de eventos e vai processar ele, né? Vai tratar ele como ele deve ser tratado. No caso aqui, a variável AllegroEvent é uma variável que vai armazenar esses eventos para nós, ok? Eu criei aqui uma variável booleana do nome Done, que é basicamente quando ela ser verdadeira, vai significar que o nosso programa acabou, e uma variável chamada Logic, também do tipo bool, que mais para frente eu vou explicar bonitinho o que ela significa aqui no nosso código. Junto com isso, a gente tem aqui duas variáveis inteiras, mouse click position x e mouse click position y, que essas daqui basicamente vão ser responsáveis por aqueles números que você viram em cima da tela agora há pouco, né? Aquele texto que no final dele ele mostra qual que é a posição do mouse em x e em y, são as variáveis responsáveis por esses valores, são essas duas aqui, ok? Só fechar isso aqui para a gente ter mais espaço na tela. Beleza. Essa próxima parte daqui, ela já é um pouquinho mais complicada. Eu vou passar rapidamente em cima dela e a gente já vai voltar. Mas, basicamente, isso daqui é essencial para entrar com os inputs de teclado. Mais para frente eu vou explicar como esse código do teclado aqui funciona, ok? Esse mainset aqui, ele basicamente vai pegar esse vetor key que a gente tem e vai colocar todos os valores dele como zero. É a mesma coisa que eu fizesse um for passando por todas as posições e zerasse ele. Mais pra frente eu explico isso bonitinho também. Beleza. Agora realmente entrando na parte do Allegro, né? Essa parte daqui, como vocês podem ver, é puramente funções do Allegro, é uma parte realmente da biblioteca. Vamos entrar nela agora para explicar o que está acontecendo aqui. A primeira coisa de todas que a gente precisa é chamar a função al_init. Isso daqui é a função que vai inicializar o Allegro. É a função que vai nos permitir usar todos os recursos, todas as funções que essa biblioteca oferece. Sem executar essa função antes no seu código, provavelmente nada daqui para frente iria funcionar. Okay? Fora isso, eu tenho aqui que inicializar dois addons
que eu tenho aqui junto com Allegro, porque voltando lá em cima, né, vocês podem ver que aqui em cima eu tenho a declaração de 3 bibliotecas. A primeira delas é a biblioteca padrão do Allegro. Essa daqui é essencial para qualquer projeto que a gente vá usar essa biblioteca. É nela, por exemplo, que tem a função alinit, por exemplo. E depois eu crio mais outras duas aqui bibliotecas, né? Eu importo mais essas duas. Essa primeira, né, biblioteca do Allegro Primitives, ela é basicamente uma biblioteca que vai nos permitir desenhar formas geométricas na nossa tela. Lembra daquele círculo que a gente viu há pouco tempo? Que a gente podia mover ele para a direita ou para a esquerda? Então, graças a essa biblioteca que eu consegui desenhar ele na tela sem usar nenhum tipo de arquivo de imagem ou bitmap. Outra biblioteca importante é o Allegro Fonte.h. Essa biblioteca daqui, ela basicamente permite que a gente escreva um texto na tela. Da mesma forma que a gente escreve no console usando um printf, por exemplo, essa função daqui vai nos permitir algumas funcionalidades que nos permitirão escrever no display do Allegro. Por exemplo, lembra aquela parte lá em cima que mostrava qual que era a posição do X e no Y que o mouse tinha clicado? Então, é graças a essa biblioteca que a gente conseguiu fazer aquele textinho lá em cima. Beleza, continuando mais para frente, todo o sistema de input que eu for utilizar, eu também tenho que fazer uma instalação. Por isso eu tenho que chamar a função alinstall para o teclado, né, keyboard, e um outro alinstall para o mouse, para que eu consiga pegar a movimentação do mouse ou o clique do mouse. Beleza? Logo em seguida, a gente vai ter a declaração aqui de 4 variáveis da biblioteca Allegro. E eu vou explicar para vocês o que cada uma delas é. A primeira de todas, não é segredo nenhum, é a variável display. O display, ele basicamente representa aquela tela que a gente viu carregar sem ser a do console, né? Fora a tela do console padrão, o Allegro, quando a gente executa, ele cria uma outra tela. E essa tela onde vai passar o nosso jogo é um display. Detalhe, essa variável ela necessita ser um ponteiro. Esse tipo daqui é um tipo de variável obrigatoriamente de ponteiro. Assim que eu declaro essa variável, a princípio ela não tem nenhum valor atribuído a ela. Para isso, eu tenho que executar a função alCreateDisplay. Essa função que pede 2 parâmetros. O primeiro deles sendo a largura da nossa tela, a largura do nosso display, e o segundo sendo a altura dele. No nosso caso aqui, eu estou passando 2 defines. Um que é o dispW e o dispH. Que se a gente subir aqui em cima mais uma vez, a gente pode ver que esses defines estão declarados logo abaixo das bibliotecas, sendo o dispW igual a 640 e o dispH igual a 480. Beleza? Então, feito isso daqui, executado essa função, criada essa variável, agora a gente já tem um display. Só isso daqui, somente essa linha de código, juntamente, é claro, com o alinit, que permite a gente para executar as funções do Allegro, já seria o bastante para criar um display na nossa tela. Continuando, a gente aqui tem mais uma variável aqui do Allegro, no caso o Allegro Event Queue. Lembra que para vocês que eu disse que o Allegro é baseado em eventos? E para isso a gente tem uma fila onde a gente vai colocando esses eventos conforme eles vão acontecendo? Então, essa fila é exatamente isso. Essa variável daqui representa essa fila que o Allegro nos dá, né? Essa fila que o Allegro nos traz para que a gente consiga colocar os eventos dentro dela. Ela também deve ser declarada e, da mesma forma que o display, ela deve ser criada com a função alCreateEventQueue. Vocês podem perceber que as funções do Allegro, todas elas apresentam o mesmo padrão. A começar que todas elas começam com AL, indicando que é uma função do Allegro. E toda vez que eu estou criando alguma variável, vocês podem ver que ela sempre vem com a palavrinha create na frente. Ou seja, o Allegro é uma biblioteca bem padronizada, o que vai facilitar a gente lembrar algumas instruções e executar elas aqui. Logo em seguida, eu tenho que declarar uma variável do tipo Allegro Fonte.
esse tipo Allegro Font é o que vai nos permitir usar o add-on que essa biblioteca do fonte do Allegro traz. Ou seja, sem essa variável, não vai ser possível escrever na tela. Para isso, mais uma vez, eu tenho que dar um create built-in font para que ele consiga aqui me retornar no fonte o valor necessário para que eu consiga escrever na tela. Por fim, a gente tem aqui mais uma variável do Allegro, o Allegro Timer. O que é esse timer aqui do Allegro? Bom, basicamente, como isso aqui funciona? Vamos supor que eu crio um jogo. E esse mesmo jogo, eu dou ele para a pessoa A jogar e para uma pessoa B jogar. Só que essa pessoa A, ela tem um computador muito rápido. E o jogo roda para ela a uma velocidade de 120 FPS. Enquanto na pessoa B, o PC dela não é tão rápido e o jogo só consegue rodar a uma taxa de 30 FPS. Você percebe que se a cada frame do jogo eu falar algo como personagem.x, ou seja, o personagem do jogador, eu vou pegar o eixo X dele e falar mais. Eu estou querendo dizer aqui que ele vai andar 1 pixel a cada frame. Você concorda comigo que o usuário do computador A vai ter um personagem mais rápido do que o usuário do computador B? Isso daqui porque todas as instruções em um projeto, elas vão sempre depender da taxa de frame rate do computador do usuário. Para que isso não aconteça aqui, para que a gente possa ter uma medida mais igualitária entre todos, a gente usa essa variável timer, que basicamente ela vai servir aqui na fila, que eu já vou explicar como um evento, e a cada 1/60 segundos, ou seja, 1/60 de segundo, esse timer ele vai ser chamado na minha fila. E quando ele for chamado, eu vou executar alguma coisa aqui no while. Pode ter parecido confuso a explicação a princípio, mas calma, tudo vai fazer sentido. Mas a princípio o que eu preciso que você saiba é que essa variável timer, do tipo Allegro Timer, ela tem que ser inicializada com um valor. Esse valor ele deve ser um float, por isso você tem que colocar esse ponto zero aqui. E ele deve representar a taxa de frame rate que a gente deve executar realmente. Ou seja, aqui eu estou passando com ele, no caso, o valor que vem aqui dentro é um valor em segundos, e eu estou pegando 1/60. Ou seja, é 1/60 de segundo. Em outras palavras, a cada 1 segundo, esse timer aqui ele vai ser chamado 60 vezes. É basicamente isso que eu estou dizendo. Mas, no final de contas, chamado aonde? Né? Então, é aí que entra a parte da fila. Como vocês podem ver nesse próximo bloco de código, é aqui onde vocês realmente vão entender como que o Allegro funciona. Lembra que eu disse para vocês que o Allegro é baseado em eventos e que a gente tem uma fila que vai controlar esses eventos? Aqui é onde a gente registra esses eventos na fila. Pela função AL registra event source, que pede 2 parâmetros, sendo a fila onde o evento vai ser registrado e o segundo, o evento a ser registrado. O que essa função faz é basicamente registrar absolutamente qualquer chamada de evento do que eu colocar como segundo parâmetro na fila que eu vou colocar como primeiro parâmetro. Aqui nessa primeira linha, por exemplo, eu estou falando que absolutamente qualquer evento recebido pelo display, pela função AL_GET_DisplayEventSource, e eu tenho que passar aqui como parâmetro qual display que eu quero ouvir, por assim dizer, qual display que eu quero verificar se possui algum evento. Né? No caso, eu vou passar a variável que eu criei aqui em cima como display. Sempre que os eventos desse display for acionado, ele vai cair nessa fila daqui. Ou seja, essa fila vai estar sempre esperando que alguma coisa aconteça no display. E sempre que algum desses eventos for acionado, ele vai ser adicionado nessa fila, que mais para frente no código a gente vai acabar tratando de alguma forma. Essa segunda linha do código, ela é basicamente a mesma coisa que a primeira, com exceção que aqui
ao invés de eu estar registrando um evento de display, eu estou registrando os eventos de timer. E no caso, da mesma forma que antes, eu tenho que passar aqui como parâmetro qual o timer que eu quero registrar aqui na minha fila. As próximas duas chamadas dessa função ao register event source, elas não necessitam exatamente de um parâmetro final. Como assim? A primeira de todas, ela vai chamar aqui o teclado, né? Ela vai chamar os eventos do teclado. E por que a gente não precisa passar nada como parâmetro? Porque aqui é realmente o teclado que estiver conectado na máquina. A gente não tem nenhuma variável teclado, a gente não tem nenhuma separação. Porque afinal de contas, dificilmente você vai ter dois teclados no mesmo computador. Então não tem muito sentido o porquê a gente fazia uma diferenciação assim com variável e tudo. Então nesse caso, tanto o teclado quanto o mouse, eles são registrados sem uma passagem de parâmetros aqui a mais na função allGetMouseEvent e allGetKeyboardEventSource, ok? Mas em outras palavras, só resumindo o que está acontecendo aqui de novo, nessa primeira linha de código eu estou registrando o evento display na minha fila, na segunda eu estou registrando os eventos de timer na minha fila, na terceira os eventos do teclado, e na quarta, os eventos do mouse. Sendo assim, a partir de agora, absolutamente qualquer evento que eu disparar, seja no display, no timer, no teclado ou no mouse, a minha fila vai escutar e a gente vai ter a opção de tratar essas entradas. Ok? Aqui nessa próxima linha de código, como vocês podem ver, essa parte aqui de struct não precisa a propósito, né? Como vocês podem ver, eu estou criando aqui um circle. O que é esse circle? Esse circle é uma variável que pertence a um tipo de mesmo nome. E que tipo é esse? Bom, esse tipo pertence a uma estrutura que eu criei aqui em cima, no comecinho do código, e que possui somente 3 variáveis: pos_x, pos_y e raio. Por que isso daqui? Bom, como vocês podem ver quando eu executo o código, sempre que eu clico em alguma posição, ele vai me revelar essa posição aqui em cima nesse texto. E como é que funciona esse posicionamento do Allegro? Bom, o primeiro ponto de todos, o ponto da origem, ele fica no canto superior esquerdo, ou seja, aqui. Vocês podem ver que conforme eu vou chegando mais perto dele, ele vai ficando aqui mais perto do 0, 0, correto? Sendo assim, a gente trabalha aqui em IDEs de jogos 2D normalmente com o nosso gráfico estando no quarto quadrante. Como assim? No caso, não é exatamente um quarto quadrante, né? Mas ele... No caso, a gente trabalha aqui em jogos de IDE com o Y crescendo conforme a gente vai para baixo e o X crescendo conforme a gente vai para a direita. Em outras palavras, esse é o ponto 0, 0. Conforme eu vou arredando para a direita, o X vai crescendo. Conforme eu vou arredando para baixo, o Y vai crescendo. Beleza? Aqui no caso, a gente tem essa struct circle, que mais para frente no código onde a gente estava, eu crio essa variável desse tipo, onde eu inicializo ele com seus valores, sendo o primeiro responsável pela posição X, o segundo pela Y e o terceiro pelo raio que esse círculo vai possuir. Como vocês podem ver aqui, eu estou deixando ele bem no meio da tela, pegando a largura do display dividindo por 2 e colocando como sua posição X, e a altura do display e dividindo por 2 para definir a sua posição Y. Fora isso, eu estou falando que o tamanho desse círculo, né, o raio dele, vai ser de 20 pixels. Beleza? Ok. Agora sim, indo para a parte mais importante, eu diria, do Allegro, aqui onde realmente a gente vai começar a programação mesmo do jogo, onde toda a lógica vai acontecer. Antes mesmo da gente entrar nesse while, que é onde isso que eu disse vai começar a realmente ser executado, a gente tem que chamar essa função ao start timer,
que ela basicamente vai pegar esse timer e vai começar a startar ele. O que que esse timer vai fazer agora que ele está registrado na fila? Sempre que se passar uns 60 de segundo, o evento timer ele vai ser acionado e ele vai ser colocado na nossa fila, ok? Só que para isso começar a acontecer, eu tenho que começar o timer, eu tenho que startar ele para que ele comece a ficar se chamando várias e várias vezes com o decorrer do tempo. Como vocês podem ver aqui, dentro do meu loop dentro do meu loop, eu coloquei aqui a condição se Done for falso, né? Enquanto Done for falso, ou seja, lembram dessa variável aqui em cima que eu declaro como falso e disse para vocês que ela sinaliza quando o nosso projeto fecha, quando o nosso jogo acaba? Então, é exatamente ela que eu estou usando aqui. Enquanto ela for falsa, eu vou executar o meu código. Se por algum acaso ela for verdadeira, então eu pulo aqui para o final do while e executo essas 4 linhas de código, que basicamente o que elas fazem são destruir aquelas variáveis que a gente tinha criado acima agora há pouco. Vocês se lembram dessas variáveis aqui? Do display, da fila de eventos, da fonte do timer? Então, ao final do projeto, a gente precisa destruir elas para liberar o espaço na memória que elas estão ocupando. Então, assim que o loop do while acaba, assim que o nosso jogo fecha, nós destruímos essas variáveis que criamos lá em cima. Beleza? Voltando aqui ao loop do while. Enquanto ele não fechar, né, enquanto ele ainda estiver aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é executar essa função daqui, I'll wait for event. O que essa função daqui faz? Bom, ela é um pouco até autodescritiva. Basicamente, ela espera por um evento da fila. Ou seja, ela pede como parâmetro somente 2, que é a fila da qual eu vou esperar acontecer um evento, vou esperar a chegada de um evento, e uma variável evento, onde eu vou colocar esse evento que eu estou tirando da fila. Como assim? O conceito de fila, ele é exatamente o que vocês já conhecem. Por exemplo, o que é uma fila para um bebedouro? É basicamente um conjunto de pessoas que estão esperando a sua vez para beber água, por exemplo. A primeira a chegar nessa fila é aquela que vai ser atendida primeiro. E a última pessoa a chegar é aquela que vai ser atendida por último. E é exatamente assim que funciona a nossa fila de eventos. Os eventos vão entrando na nossa fila e conforme eles vão sendo chamados, aquele que entrou primeiro vai sendo executado primeiro. Ok? Então eu vou pegar a minha fila com a função await4event e vou colocar aquele que estiver em primeiro lugar da minha fila e colocar dentro dessa variável event. Que variável é essa? Essa foi a primeira variável aqui que declaramos na nossa função main, né? A primeira de todas é essa variável event, que vai nos ajudar aqui a trabalhar com essa fila. Então, assim que eu pegar o primeiro evento da fila, eu vou usar um switch case nele, para saber que tipo de evento que a gente se trata. No caso aqui, eu estou fazendo a verificação de 5 tipos de evento diferentes. Primeiro, eu estou verificando se o tipo de evento dele é que eu estou fechando o display. Então, vocês lembram daquele botãozinho de X que está na tela? A gente tem que tratar ele. Quando você clica naquele botão, se você não tiver nenhuma função que realmente trate ele, que mude os valores, a gente nunca vai chegar a realmente excluir essas variáveis e nunca vai chegar a liberar esse espaço na memória. Então a gente precisa tratar quando a gente fecha o display. Ok? Então por isso que eu vou verificar se o tipo de evento selecionado é o Allegro Event Display Close, que é executado sempre que eu clico no xizinho daquele display daquela tela. E sempre que isso acontecer, eu vou pegar a minha variável done e colocar ela como true. Ou seja, assim que eu terminar o meu loop do while, ele vai voltar aqui, vai encerrar o loop while, porque o done já não é mais falso, agora ele é verdadeiro, que eu vou cair aqui dessa vez, onde vai ser para eu destruir as variáveis e retornar zero, finalizando o meu programa. Ok? Outro evento que eu verifico é o Allegro Event Timer. O que isso daqui quer dizer? Lembra daquela variável timer que a gente criou há pouco tempo aqui em cima?
Então, ela vai ser chamada na minha fila de 1/60 avos de segundo de 1/60 avos de segundo, entendeu? Que só para ficar um pouquinho mais claro, 1 dividido por 60 vai dar um total de 0,016666667 segundos. Ou seja, a cada isso daqui de segundo, o meu timer ele vai ser chamado, ele vai ser colocado aqui na minha fila. Correto? Sempre que esse timer ele for chamado, sempre que o meu evento for o timer, eu vou verificar o tipo dele aqui no switch. E caso ele caia aqui, caso o meu evento realmente seja do tipo timer e eu cair nessa instrução, eu vou pegar a variável logic e colocar ela igual a true. Que variável logic é essa mesmo? Essa daqui é uma variável que a gente declarou lá em cima do programa junto com o done. Isso daqui vai servir porque existe uma série de eventos, uma série de funcionalidades que eu quero que o meu código execute, mas eu só quero que ele execute de tempos em tempos, para não sobrecarregar o sistema. Eu vou explicar disso um pouquinho mais para frente. Outros três eventos na verdade que a gente deve falar é o Allegro Event Keydown, Allegro Event Keyup e Allegro Event Mouse Button Down. Todos esses três eventos são extremamente importantes para o funcionamento do nosso código, porém eles têm uma parte um pouquinho mais complicada, que ainda nesse tutorial eu vou explicar, porém um pouquinho mais para frente. Mas basicamente esse último daqui do Allegro Event Mouse Button Down, ele é executado sempre que eu pressionar algum botão do mouse. Com esse if daqui, eu vou verificar se esse botão do mouse é o esquerdo. Já já eu explico como ele está funcionando. E por último, eu vou pegar as variáveis mouse click position x, vou setar ela como a posição atual do mouse, e mouse click position y como a posição y do mouse atual. Beleza? Feito isso, aqui eu já finalizo todo o meu switch case, como vocês podem ver. E logo em seguida ele, ainda dentro do meu while, eu tenho um if a mais. Esse if ele vai testar se o valor da variável logic é verdadeiro. Que variável é essa? Essa variável é aquela que a gente torna verdadeiro sempre que aquele timer bate de novo. Então, a cada 1/60 avos de segundo, esse logic vai ser igual a true e esse if daqui vai ser executado. E o que esse if daqui faz? O que ele executa no final das contas? Bom, ele tem uma primeira parte relacionada aqui ao teclado, que, como eu disse, eu vou explicar ao final desse tutorial, por ser uma parte um pouquinho mais complicada. E logo em seguida, o que eu verifico com esses dois ifs? Eu ainda vou explicar exatamente como isso daqui funciona, mas basicamente esse primeiro if, ele verifica se eu pressionei a setinha para a direita. Se no caso for positivo, eu vou pegar a posição X do meu círculo e vou somar 1. No outro, eu verifico se eu pressionei a minha tecla da setinha para a esquerda. Caso seja verdadeiro, eu vou, da mesma forma que em cima, eu vou pegar a posição X do meu círculo. Porém, em vez de somar 1, eu vou subtrair 1. Ou seja, sempre que eu clicar para a direita, eu vou aumentar o meu X, fazendo com que ele vá para a direita. E sempre que eu pressionar a tecla da esquerda, eu vou diminuir o meu X, fazendo com que o círculo vá para a esquerda. Ok? Por fim, aqui nós temos essas 4 linhas de código, onde essas 4 elas são responsáveis por desenhar na tela. A primeira de todas é uma função que limpa o display. Ele basicamente vai pegar o display inteiro e vai pintar tudo de preto mais uma vez. Como que essa função daqui funciona? Ao clear to color, ela basicamente vai pegar todo o display e vai pintar de uma única cor. Essa cor ela deve ser passada pela função ALMapRGB, que basicamente é uma função que vai pedir 3 parâmetros, sendo eles inteiros que vão de 0 a 255, representando respectivamente cada um o R, o G e o B. Ok? Ou seja, se por acaso eu deixasse aqui como 25500,
eu estaria falando que o meu valor R ia receber 255 e o G e o B receberiam zeros. Ou seja, a tela, como vocês podem ver, ia ficar completamente vermelha de fundo. Entendeu? Se por acaso eu deixasse o R como 0, mas o azul como 255, opa, calma aí, e executasse o meu código, vocês iriam perceber que a tela ficaria toda azul. Ou seja, se eu colocasse todos os 255, por exemplo, eu teria a cor branca. Se eu colocasse só o do meio de 255 e o resto 0, eu teria o verde. E se eu fizesse algumas outras combinações, eu poderia obter qualquer outra cor que o computador pode gerar. Ok? Continuando aqui para a nossa segunda linha de código dessa parte de desenhar na tela, eu tenho a função allDrawFilled, eu não sei falar isso, circle, que basicamente ela desenha um círculo preenchido na tela. E para isso, ela pede um total de 1, 2, 3, 4 parâmetros, sendo eles a posição X do meu círculo, a posição Y do meu círculo, o raio do meu círculo e a cor do meu círculo. Percebam que essa função ALMapRGB é a mesma que usamos aqui em cima. No caso aqui, nós passamos os valores 000, fazendo com que ele colore a tela de preto. E aqui nós passamos 255, 255 e 255, tornando a bolinha da cor branca. Por isso que quando executamos aqui o nosso Allegro, vemos a tela de fundo completamente preta e a nossa bolinha aqui no meio da cor branca, porque nós estamos passando os valores da cor pela função ALMapRGB. Aqui no caso, eu estou usando a função ALDrawTextF, que basicamente ela pede como parâmetro a variável fonte. Lembrem-se, essa fonte daqui é essa variável que declaramos aqui em cima do nosso código, junto com aquelas variáveis do Allegro, e ela só é possível usar com a biblioteca Allegro 5, allegro_fonte.h. Basicamente, essa biblioteca é aquela que nos permite digitar na tela, né? Escrever, desenhar um texto no nosso display. Okay? Então, eles pedem para eu falar alguma variável desse tipo, Allegro fonte. Em seguida, a cor que vai ser esse texto. No caso, eu coloquei aqui o branco, como vocês podem ver mais uma vez. Aqui na posição X, eu poderia muito bem colocar o 0, mas para garantir que o nosso texto ficará um pouquinho mais à frente, eu coloquei aqui que vai ser a largura da tela dividido por 100. Em seguida, eu falo para ela que a altura do Y ela vai ser 30. Lembrando que o Allegro ele começa do ponto superior esquerdo, ou seja, ele cresce para baixo e para a direita. Logo, 30 pixels aqui positivos do eixo Y significa 30 pixels para baixo, para a gente não deixar ela tão assim para cima. Logo em seguida, ele pede aqui para a gente uma flag. O que essa flag é? Bom, basicamente isso daqui é algo um pouco mais técnico do Allegro, mas quando a gente coloca a flag 0, quer dizer que o texto ele vai começar exatamente da onde ele começa. Se por algum acaso nós colocássemos a tag 1, por exemplo, e executássemos o programa, vocês perceberiam que o texto ficaria um pouquinho mais para a esquerda, por assim dizer. E o porquê que isso daqui está acontecendo? Isso acontece porque aqui a gente está falando que quer que o texto fique centralizado. Ou seja, o começo do texto, o ponto origem do texto, o ponto que realmente define a sua posição, já não é mais o ponto mais à esquerda, mas sim o exato centro desse texto. Então, não estamos mais colocando nessa posição que eu tinha informado há pouco, né, que é o dispw dividido por 100 e o y30, como o comecinho, né, como o ponto mais à esquerda da fonte, né, do texto. Mas sim é setada essa posição para o ponto mais central do nosso texto. Ou seja, nós estamos centralizando o texto quando colocamos essa flag 1. Em seguida, a gente deve passar a string que será imprimida. E no meu caso,
já que eu usei a função allDrawTextF, o que esse F significa? Ele significa que eu posso formatar, ou seja, eu posso passar parâmetros na minha string da mesma forma que fazíamos no printf ou no scanf. No caso aqui, eu estou passando dois valores inteiros, né, 2 porcentagens d, que são exatamente o mouse click position x e o mouse click position y. Okay? Logo em seguida, eu executo aqui o comando al_flip_display, que basicamente vai atualizar a nossa tela. Sem esse comando aqui, a tela simplesmente não atualizaria e nada do que eu desenhasse realmente ia ser mostrado na nossa tela. Por final, assim que terminamos o if do logic, que só é executado a cada uma passagem do tempo, nós colocamos aqui o logic como falso de novo, e só será tornado o valor dele verdadeiro mais uma vez quando o evento de tempo for chamado novamente. Assim que por algum motivo, como por exemplo tivermos fechado a tela, o done ficar true, o while ele é quebrado e por fim destruímos as variáveis criadas anteriormente e retornamos 0 para a função, terminando aqui o nosso alego. Basicamente, eu já expliquei quase tudo para vocês, com exceção de somente uma coisa, que é o sistema de teclado, né? O sistema de input do nosso teclado, que ele sim é um pouquinho mais complicado. Bom, como que ele funciona? Eu basicamente declaro uma variável do tipo unsigned char. O que esse unsigned significa? Significa que ele não possui sinal. Uma variável char, de forma normal, de forma genérica, ela vai dos valores menos 127 a 127. Quando nós colocamos esse modificador unsigned, a gente está falando que ele não possuirá essa diferença de sinal, colocando essa parte negativa juntamente à parte positiva, dobrando o valor total possível da nossa variável, que vai de 127 a 155. Claro, aqui a gente só pode usar os valores de 0 a 255, não aceitando mais números negativos como antes. Então, a gente não literalmente dobra o espaço da nossa variável, ela acaba ocupando ainda o mesmo espaço, porém, no campo dos números positivos, nós temos uma amplitude maior, nós temos maiores possibilidades de números quando usamos o modificador unsigned. Okay? Nesse unsigned char, nós declaramos um array, que chamaremos de key, e basicamente cada posição desse array vai representar uma tecla do teclado. Esse Allegro KeyMax é um define da própria biblioteca Allegro, que possui um valor tão grande quanto são as variedades de entrada que o nosso teclado pode oferecer. Ou seja, nisso daqui conseguiríamos verificar absolutamente qualquer entrada de teclado, qualquer tecla pressionada ou solta, nós conseguiremos verificar por esse array que eu acabei de criar. Em seguida, eu executo a função mainSet, que basicamente ela me pede um array, qualquer que seja, um valor a ser setado e em quantos bits eu vou colocar esse valor. Em outras palavras, isso daqui seria o equivalente a fazer um for que fosse percorrer de i a 0 até o i menor do que o Allegro KeyMax, obviamente não é assim que se escreve, mas isso aqui é só um exemplo prático, e falasse que cada posição do key ia receber como seu valor 0. É basicamente o mesmo código, só que resumido em uma função, como vocês podem ver. Ok? Logo após isso, a gente realmente volta a falar do teclado, né, das funções de input do teclado, aqui no meu case. E como vocês podem ver, no evento Allegro Event KeyDAO, que é acionado sempre que uma tecla, qualquer que seja do teclado, for pressionada, eu pego aqui o meu vetor key na posição event, né, do evento, que vai pegar o que tiver em primeiro na fila, keyboard, keycode. O que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai pegar
o código da tecla que eu acabei de pressionar. Esse código equivale à posição no array responsável, né, referente a essa tecla do nosso teclado. E vai setar isso igual a sin, esse traço, released. Tá, mas calma, o quê? Primeiro, o que são esse sim e esse released? Bom, esse sim e released são defines que eu criei logo em cima, onde sim significa 1 e release significa 2. Se eu viesse aqui e trocasse esse sim por 1, esse release por 2, na execução do meu código não faria absolutamente diferença nenhuma. Mas ao final, isso daqui não está errado, não? Eu não estou usando só um tracinho quando eu deveria usar 2 para fazer as operações de OU? No caso, não está errado. Quando a gente coloca somente um desses operadores das condicionais, a gente está fazendo, na verdade, uma operação bit a bit. O que isso significa? No caso, a gente está usando um valor unsigned char, o que significa que nós estamos usando um byte, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas binárias, ok? Ou seja, a gente tem um valor binário de apenas 8 casas. E o que a gente está fazendo com essas 8 casas binárias? A gente está setando elas igual ao sin ou released em questão de operadores binários. Bom, vamos lá. O sin ele não vale 1, como a gente acabou de ver. Ou seja, o código binário dele seria representado mais ou menos dessa forma, correto? E o released ele não vale 2? Nesse caso, o código binário dele seria representado dessa forma, correto? Os operadores bit a bit, em vez deles fazerem essa comparação de i e ou em relação aos valores das próprias variáveis, eles vão fazer isso em relação a cada um dos dígitos do código binário delas. Em outras palavras, eu vou pegar aqui o sim, eu vou pegar aqui o release e vou fazer a operação 1 ou em cada um dos bits. Ou seja, a primeira coisa que eu vou verificar vai ser 1 ou 0. Se vocês se lembrarem da tabela verdade, vocês verão que o ou ele só vai ser falso caso os dois aqui forem falsos. E já que os dois são verdadeiros, eu vou ter aqui como valor final para essa casa o 1. E a mesma coisa para essa segunda. Já que um deles é verdadeiro, o final dessa operação ou também vai ser. No caso do restante, todos os outros bits eles são iguais a 0. Então, uma operação ou com dois valores falsos, eu ainda vou obter falso, correto? Ou seja, quando eu faço essa operação aqui, eu vou estar obtendo esse resultado no código binário, que por curiosidade equivaleria ao número 3, correto? E essa seria a operação de OU bit a bit, que ela vai ser executada sempre que uma tecla do nosso teclado, do nosso keyboard, for pressionada. Logo em seguida, eu tenho aqui o evento Allegro Event Key Up, ou seja, quando eu soltar uma tecla. Quando eu soltar uma tecla, que operação eu vou fazer? Mais uma vez, vai ser uma operação bit a bit, que será o i igual. O que isso significa? Bom, mais uma vez, se vocês se lembrarem da tabela verdade, vocês perceberão que o i igual ele só vai ser verdadeiro, né, se os dois forem verdadeiros. O release, como a gente viu há pouco tempo, ele simboliza o 2, correto? Se eu subir aqui, vocês podem ver que o release é o 2. Então, no caso da gente ter acabado de pressionar o botão no teclado e logo depois soltá-lo, eu vou fazer a comparação do release com esses dois códigos binários aqui. Só que dessa vez, a gente não está mais usando o operador OU, mas sim o operador i, ou seja, só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. No caso aqui no primeiro, 1 e 0. Já vi que vai dar falso, porque a gente já tem aqui um valor 0. Enquanto nessa parte aqui, na segunda parte, eu tenho dois valores positivos, né, dois valores verdadeiros. Então o final dessa vez também vai dar verdadeiro, ficando agora esse valor final, né?
sendo essa função que o keyUp faz para a gente. Eu vou pular esse daqui por enquanto do mouse, só para terminar de explicar o teclado, que acaba nessa função daqui, né? Não função, né? Nesse laço de repetição. Lembra que o logic é aquela variável que executa sempre de tempos em tempos, que ela vai ser verdadeira de tempos em tempos? Então, cada tempo desse, eu vou vir aqui nesse for e eu vou passar por cada uma das posições do nosso array key. E eu vou estar executando a operação bit a bit nele de i igual a sin. Ou seja, vamos supor, naquele mesmo exemplo de antes, onde eu apertei uma tecla, logo em seguida soltei ela. Ou seja, o valor final obtido para mim teria sido esse daqui, correto? E agora, vamos passar isso por esse i igual a sin. O sin, como a gente pode ver lá em cima, ele é igual a 1. Então, o código binário que representa ele seria esse daqui logo abaixo. Aplicando a operação do i, como a gente já conhece, o que vai acontecer é que somente nos valores onde os dois forem verdadeiros, ele vai ser verdadeiro. E como vocês podem ver, dessa vez, não há nenhuma casa onde os dois são verdadeiros. E por isso, todas elas vão ser igual a falso. Ok, vamos com calma. Eu sei que parece muito confuso e difícil a explicação até agora, e ela de fato é. A gente está mexendo agora diretamente com a parte binária das nossas variáveis. A gente está indo muito direto na memória. Mas basicamente o que está acontecendo aqui é que assim que eu pressiono uma tecla, ela vai receber como seu valor 3, correto? Porque com essas operações bit a bit de ou entre o 1 e o 2, eu vou acabar ativando as duas primeiras casas binárias e vai ficar o valor como 3. E como vocês já devem saber, sempre que eu estou fazendo uma análise condicional de uma variável no C ou no C++, sempre que o valor for diferente de 0, quer dizer que ele é true, quer dizer que ele é verdadeiro, não é? Então, sempre aqui que eu pressionar uma tecla, ela vai receber um valor verdadeiro. Imediatamente no momento que eu solto ela, ela ainda continua verdadeira, porém, mesmo que ela continue verdadeira, logo em seguida, por esse for dentro do logic, ela vai ser colocada como false. Ou mesmo, se eu pressiono uma tecla e seguro ela por um tempo, esse sin vai ser executado, e assim que eu soltar essa tecla, ela vai ser dada como false de novo. Em outras palavras, para que uma entrada minha ser dada como false, para sempre que eu pressionar uma tecla ela voltar a ser falsa de novo, eu tenho tanto que soltar ela, quanto, entre muitas aspas, esperar um tempo. Já que, como a gente pode ver, isso daqui é muito menos de um segundo, o tempo para esse logic aqui ser verdadeiro. Só que com esse esquema, com o array de key, a gente tem um controle muito legal, onde a gente não pode verificar não só quando a tecla está sendo pressionada, mas quando ela foi solta, quando ela acabou de ser pressionada, ou mesmo verificar quanto tempo ela ficou sendo pressionada. Ou seja, somente com esse vetor key e esse esquema de comparação bit a bit, a gente pode ter várias informações sobre o estado de uma tecla com simples, praticamente, digamos assim, 3 linhas de código, né? Que seria a do event keyDown, event keyUp e desse for aqui dentro do nosso logic, ok? E por fim, a gente teria aqui o Allegro Event Mouse Button Down, que a parte dele mais complicada é exatamente isso, dele usar esse operador bit a bit, onde esse evento ele é executado assim que qualquer botão do mouse for pressionado. Mas no caso, eu só quero executar isso aqui realmente quando o botão esquerdo for pressionado. Por isso, eu pego aqui a variável event mouse button, que vão ter valores diferentes dependendo de qual botão for pressionado, e eu vou fazer o operador binário i com 1.
Caso isso daqui me retorne verdadeiro, quer dizer que o botão pressionado, de fato, foi o esquerdo. Ah, mas como eu sei que isso daqui tem que ser o 1? E se eu quisesse o direito, seria o 2? Seria o 0? Como que eu sei disso? Nesse caso, é realmente somente vendo a documentação, que nos vídeos anteriores onde eu mostrei para vocês como instalar o Allegro, no mesmo link tinha a documentação para que vocês pudessem acessá-la e lê-la à vontade. Mas basicamente é esse o tutorial do Allegro, não há muito mais o que falar. Eu sei que parece muito, mas muito difícil com essa explicação. Somente ver esse vídeo não vai ser o bastante para você compreender toda essa complexidade do Allegro, mas eu peço que você não se desespere. Esse código vai estar disponibilizado em um arquivo PDF. É uma boa ideia você abrir ele no seu CodeBlocks, colocar ele para rodar e ler como ele funciona. E fora isso, junto a ele, eu vou deixar alguns mini desafios, só para que você se acostume com como funciona o Allegro e possa modificar alguns pequenos pontos desse código para você entender exatamente como ele funciona. O que quando você modifica vai ficar diferente, o que realmente é cada uma dessas instruções. Dito isso, esse foi o meu vídeo tutorial final para a disciplina, né, para o trabalho final de Aedes 1, sendo esse o vídeo final do Allegro. É isso. Então, como vocês já viram, não é uma ferramenta muito fácil, mas se você pegar para estudar com dedicação, você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Mas por enquanto, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e falou!